quando você ouve notícias sobre alertas militares envolvendo os Estados Unidos e a América Latina, talvez seu coração sinta um leve aperto, uma inquietação difícil de nomear. Eu percebo isso ao longo da história humana. Rumores de conflitos sempre despertaram perguntas profundas sobre segurança, poder e futuro. Mas observe comigo, as Escrituras nunca convidaram você a viver refém do medo, e sim da consciência. Volte seus olhos para o que está escrito no Evangelho de Mateus 24:6. Leia com calma. Ali você encontrará palavras que falam de guerras e rumores de guerras, mas também de algo ainda mais importante: a orientação para não se deixar dominar pelo alarme interior. Repare que o texto não celebra conflitos nem os transforma em sinais de pânico, mas os coloca como parte do cenário humano. Instável, imperfeito, carente de discernimento. Agora observe outro detalhe comigo. Quando falo de vigilância nas Escrituras, não me refiro a vigiar fronteiras com armas, mas a vigiar o coração. No livro Evangelho de Marcos 13:33, o convite é claro: vigiai. Pergunte a si mesmo: vigiar o quê? Notícias, nações ou pensamentos, intenções e atitudes que nascem quando o medo se espalha. Quando você compara isso com o mundo atual, comunicados oficiais, análises estratégicas, mapas e projeções, algo se torna evidente. A informação viaja rápido, mas a sabedoria exige silêncio interior. A vigilância espiritual não ignora a realidade, mas também não se curva a ela como se fosse soberana. Ela observa, discerne e escolhe a paz como postura. Leia comigo agora o de Evangelho de João 14:27. Veja como a paz oferecida ali não depende de acordos políticos, nem de estabilidade militar. Ela nasce de dentro e se sustenta, mesmo quando o mundo externo oscila. Poucos percebem que essa paz não é passividade, é lucidez, sem desespero. Quando nações demonstram força, o texto sagrado convida você a fortalecer algo diferente: a consciência, a compaixão e a vigilância amorosa. Não para prever o que acontecerá, mas para decidir como você caminhará. Enquanto as notícias mudam, talvez a pergunta mais importante não seja o que os governos farão, mas quem você se torna ao observar tudo isso. Reflita sobre isso com calma. Se desejar, compartilhe nos comentários como você busca cultivar paz interior em tempos de inquietação global. Quando você continua observando o mundo, talvez perceba algo que nem sempre é dito em voz alta. A inquietação não nasce apenas dos movimentos externos, mas da forma como o coração interpreta o que vê. Eu caminho com você por esse pensamento. Ao longo dos séculos, povos ouviram anúncios de forças, exércitos e estratégias e quase sempre reagiram tentando se proteger por fora, enquanto por dentro se tornavam mais duros, mais apressados, menos atentos. Abra comigo o livro de Isaías, capítulo 32, verso 17. Leia devagar. Observe como a paz ali não surge da imposição, mas do fruto da justiça. Poucos notam esse detalhe. A Escritura não descreve a paz como ausência de tensão, mas como consequência de escolhas interiores, alinhadas com o bem. Quando você vê nações se posicionando, pergunte-se silenciosamente se sua própria postura interior se aproxima mais da ansiedade ou da confiança. Existe um ponto que quase ninguém comenta quando fala de vigilância. Vigiar não é esperar. O pior é permanecer acordado, para não se tornar semelhante àquilo que teme. Leia comigo agora, Provérbios 4, verso 23. Veja como o convite é guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Compare isso com o excesso de informações, análises e alertas que circulam hoje. Quantas vezes o coração é exposto sem proteção, absorvendo medo como se fosse sabedoria? Quando você escuta sobre movimentações militares, talvez perceba um chamado silencioso, onde você deposita sua segurança. Observe que as Escrituras raramente apontam para estruturas como fonte última de proteção. Elas sempre conduzem o olhar para algo mais profundo, mais estável, menos sujeito às oscilações do poder humano. Leia comigo o Salmo 20.
Verso 7. Repare como alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas há um convite diferente ali. Não é um desprezo pela realidade. É um lembrete de prioridade. O mundo muda rapidamente. Alianças se alteram. Discursos se transformam. Mas aquilo que sustenta o espírito permanece quando é bem cuidado. Enquanto você acompanha os acontecimentos do seu tempo, e talvez seja esse o exercício mais desafiador. Permanecer atento, sem se tornar refém. Informado sem perder a ternura, vigilante sem abandonar a paz. Observe isso dentro de você. Algo começa a se reorganizar, quando a atenção deixa de ser dominada pelo medo e passa a ser guiada pelo discernimento. E assim, enquanto as notícias continuam, deixe essa pergunta repousar suavemente em seu interior. O que está sendo fortalecido em você, enquanto observa o mundo se mover? Enquanto você aprofunda o olhar, perceba algo sutil. Muitas vezes, a maior batalha não acontece entre nações, mas dentro da consciência humana. Eu observo com você como o ruído exterior tende a ocupar espaços que antes eram silenciosos. Quando alertas surgem, discursos se intensificam e o mundo parece acelerar. Poucos param para notar que isso produz no interior de quem escuta. Abra comigo o pílulo. Evangelho de Lucas 21:19. Leia com atenção cada palavra. Veja como a perseverança ali não é descrita como força agressiva, mas como permanência consciente. Perseverar não é endurecer. É permanecer inteiro. Quando tudo tenta fragmentar você, observe como esse convite soa atual. Quando as emoções são constantemente provocadas por manchetes e análises, existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando fala de paz, a paz bíblica não é distração nem fuga. Ela é presença. Leia comigo agora. Filipenses 4:6-7. Note como o texto não ignora a ansiedade, mas ensina um caminho para atravessá-la. A paz mencionada ali guarda a mente como alguém que vela silenciosamente durante a noite. Compare isso com o modo como hoje a mente é exposta, aberta, invadida por preocupações que nem sempre lhe pertencem. Quando você escuta sobre movimentações militares ou tensões regionais, talvez seja convidado a uma escolha invisível. Permitir que o medo organize seus pensamentos, ou permitir que a consciência os ordene. Poucos percebem que a vigilância espiritual começa quando você decide o que merece permanecer dentro de você por mais tempo. Leia comigo também. Eclesiastes 3:8. Há tempo de guerra e tempo de paz. Diz o texto. Observe que ele não diz que você deve viver em guerra interior. Quando o mundo entra em tensão, ele apenas reconhece os ciclos humanos. A sabedoria está em não confundir o tempo externo com o estado do coração. Quando você observa líderes falando em força, estratégias e prevenção, pergunte-se em silêncio: como você tem respondido, com rigidez ou com lucidez? A vigilância que ensino não pede isolamento emocional, mas consciência desperta. É olhar para o mundo sem permitir que ele apague sua sensibilidade. Talvez este seja um dos convites mais profundos das Escrituras para o seu tempo. Aprender a atravessar períodos de instabilidade, sem perder a ternura, sem abandonar o discernimento, sem permitir que o medo se torne conselheiro. Observe isso em você agora. Algo se revela quando você percebe que a verdadeira vigilância não é tensão constante, mas atenção amorosa. Deixe essa reflexão caminhar com você. Quando o mundo parece instável, o que em você permanece firme e o que ainda precisa ser cuidado com mais delicadeza. À medida que você permanece atento, talvez comece a notar um contraste silencioso. Quanto mais o mundo fala em controle, mais as Escrituras convidam ao cuidado. Eu caminho com você por esse pensamento, porque muitos confundem vigilância com rigidez, quando, na verdade, ela nasce da sensibilidade desperta. Vigiar não é estar em constante defesa, é estar profundamente presente. Abra comigo o Evangelho de Mateus 26:41. Leia com calma. Observe como o convite ali une duas palavras que raramente são mantidas juntas: vigiar e orar. Não se trata de escapar da realidade,
mas de não permitir que a realidade endureça o espírito humano. Poucos percebem que a vigilância mencionada não aponta para fora, primeiro, mas para dentro, onde as intenções começam a se formar. Quando você observa discursos sobre segurança, poder e prevenção, talvez perceba como o medo costuma se apresentar como prudência. Leia comigo agora. Provérbios 19, 21. Veja como muitos planos existem no coração humano, mas nem todos produzem paz. Compare isso com o excesso de estratégias que hoje prometem controle absoluto, mas raramente falam de sabedoria, humildade ou escuta. Existe um detalhe importante aqui. A vigilância espiritual não elimina a responsabilidade, mas redefine a prioridade. Ela pergunta menos como evitar o pior e mais como permanecer íntegro. Leia comigo Romanos 12, 2. Repare no convite, a transformação da mente em tempos de tensão. O risco maior não é a ameaça externa, mas a conformação interior ao medo coletivo. Quando você se expõe continuamente a notícias alarmantes, observe o que acontece com sua capacidade de amar, de ouvir, de compreender. A Escritura não pede alienação, mas discernimento. Ela não convida à ingenuidade, mas a lucidez que não perde a compaixão. Poucos percebem isso quando leem os textos antigos. A verdadeira vigilância preserva o coração para que ele não se torne semelhante àquilo que observa. É possível acompanhar o mundo sem absorver sua ansiedade. É possível estar informado sem se tornar prisioneiro da inquietação. Enquanto você reflete sobre forças, nações e estratégias, permita que essa pergunta eco e suavemente, dentro de você, o que tem moldado mais sua mente. O medo que grita ou a sabedoria que sussurra? Quando você aprende a ouvir esse sussurro, algo começa a se alinhar, mesmo quando o mundo permanece em tensão. À medida que você chega a este ponto da reflexão, talvez perceba que a pergunta inicial já não soa da mesma forma. O mundo continua emitindo alertas, comunicados e análises, mas algo dentro de você pode estar mais silencioso, mais atento, mais lúcido. Eu observo isso com você, porque a vigilância ensinada nas Escrituras nunca teve como objetivo antecipar acontecimentos, mas preparar o coração para atravessar qualquer cenário, sem perder a essência. Abra comigo, Sone Salmos 46, 10. Leia devagar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Poucos percebem como esse verso não é um convite à fuga, mas à centralização. Em meio ao barulho das nações, existe um chamado para reconhecer limites do controle humano, das certezas políticas, das narrativas que prometem segurança total. A quietude aqui não é passividade, é clareza. Observe também comigo o nosso Evangelho, de Lucas 12, 15. Repare como o alerta não se dirige a exércitos, mas ao coração. Há muitos tipos de excesso que roubam a vida interior, e o medo é um deles. Quando a atenção é capturada continuamente por ameaças externas, algo precioso começa a se perder. A capacidade de viver o presente com inteireza. Quando você escuta sobre movimentações militares, tensões regionais ou riscos globais, talvez o verdadeiro convite não seja tomar partido, mas tomar consciência. Consciência do que você permite habitar seus pensamentos, consciência de como suas palavras mudam quando o medo se instala, consciência de como sua paz pode se tornar frágil quando depende de cenários que você não controla. Leia comigo ainda, Colossenses 3,15. Veja como a paz é apresentada ali, como alguém que governa o coração, não como um sentimento ocasional, mas como uma presença orientadora. Essa paz não nega a realidade, mas impede que a realidade governe você por dentro. Talvez, ao observar o mundo hoje, você compreenda algo novo. A vigilância que realmente transforma não está nos mapas, nem nos relatórios, nem nos alertas oficiais. Ela está na forma como você escolhe permanecer humano, sensível e consciente, enquanto tudo se move ao redor. Deixe então esta pergunta acompanhar seus próximos dias, sem pressa por resposta. Quando você observa os sinais do seu tempo, o que cresce dentro de você? Inquietação ou discernimento? Se desejar,
Compartilhe essa reflexão nos comentários e permita que outros também observem consigo mesmos esse mesmo caminho de paz vigilante